Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para falar para vocês mais uma vez sobre a OG Veloce 2022. Então, se você não viu o último vídeo que eu postei sobre ela, o link vai estar aqui na descrição, vou deixar aqui no card também, então dê uma conferida lá. Se você já viu, então bora para esse vídeo. O assunto de hoje, né, é um review dessa bike, só que ele é um pouco diferente do último que eu postei, porque lá eram as primeiras impressões que eu tive da bicicleta e hoje já é um review propriamente dito, né, com cerca de 1 mês e meio de uso aí. Então agora eu já tenho um pouco mais de experiência com a bicicleta, um pouco mais de vivência também, já posso comentar um pouco mais a fundo sobre ela, né? Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, vou dar uma pequena introdução, falar um pouco sobre essa bicicleta. Essa bicicleta é uma Speed, né? Com uma proposta um pouco mais aventureira, mas como eu já comentei no vídeo anterior, a própria OG não vende ela como gravel, e sim como Speed, né? Ou road bike. Então, atualmente ela compõe o modelo mais básico da linha Road da OG. O preço dela sugerido é de 4.890. Então é uma bicicleta que, apesar de ser uma bike de entrada, ela tem um valor alto, mas é um valor mais baixo se considerar outras bicicletas com essa pegada mais aventureira do mercado, ou até mesmo outras gravel bikes. Uma gravel bike com esse mesmo setup assim, né, ou mais ou menos parecido com esse, se ela for importada, ela chega na base dos 8 até 10.500 reais, dependendo do modelo. O que sinceramente eu acho que é muito caro para uma bike de entrada, mas isso é um comentário avulso. Bom, vamos lá. O que eu tive de impressão dessa bike, né, depois de 1 mês e meio de uso, aí, quase 2 meses. Essa é uma bike que, como produto, né, como bicicleta em si, é um produto muito sólido, né? Um produto que não tem pontos fracos. É uma bike que entrega um conjunto de qualidade, mesmo sendo uma bike de entrada. Não tem nada meio capenga, como às vezes acontece quando a gente pega uma mountain bike de entrada, às vezes ela já é meio capenga. Essa não tem nada que eu fale assim que deixa a desejar, né? Tudo nela funciona dentro das limitações de ser um produto de entrada. Então ela vai ter somente 16 marchas, é uma bike com componentes não tão pesados, mas são componentes duráveis e confiáveis. Eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no card também, que é sobre aquela questão dos 3 pontos, né? Leve, confiável e barato, escolha 2. Essa é uma bike que eu consideraria barata, né, vamos pôr entre aspas, por ser uma bike de entrada, e confiável. Então não tem nada nela que te deixe na mão. Ela já tem os conduítes todos, Shimano, tudo, cabeamento, são cabos bons, os freios são ótimos, os discos são ótimos, os pneus são ótimos, apesar de serem um pouco pesados. E agora falando de configuração mesmo, né, essa aqui, eu não vou mentir para vocês, é a primeira Speed minha que eu tenho com essa relação, né, que é o pé de vela compacto, e um cassete 1132, que é um cassete que eu utilizava em mountain bike até pouco tempo atrás. É uma bike que tem uma amplitude boa, talvez não tenha um escalonamento tão bom para a Speed, né? São 8 marchas com 1132 atrás, mas eu gostei bastante de uma característica, né, comparado com a outra Speed que eu tinha, que era pé de vela normal, 5239 e 1124 atrás, que é o seguinte: por ela ser uma relação mais ampla e as coroas serem mais compactas, né, por isso que o nome do pé de vela é compacto, eu preciso requisitar a coroinha menor, né, em menos vezes. Então é uma característica um pouco interessante, que eu acabei gostando um pouco dessa pegada do pé de vela compacto. Também é novidade para mim a Speed com freio a disco, e eu vou ter que comentar que é o seguinte, né, apesar de muita gente ainda torcer o nariz para a Speed com freio a disco, é muito bom, né? Principalmente essas semanas aí que choveu muito, e quando eu pegava a chuva com a Speed com freio convencional de aro, basicamente você não tem mais freio, né? E a Speed com freio a disco, ela não se afeta por isso, né? Sem falar o próprio clearance, né?
que é uma das coisas que a galera gosta bastante dessa bike, comenta muito, que ela permite pneus grandes, né? Mas no caso eu achei vantagem quando você pega um pouco de lama, né? Que eu tenho usado ela na terra também. Como sobra bastante espaço e o pneu é relativamente fino, ela enfrenta bem a lama, principalmente agora que está chovendo, que é a temporada de chuvas, né? Então percebam que o mato está verdinho. Mas já aproveitando a deixa, né, de falar do clearance, muita gente se interessa por essa bicicleta, provavelmente você que está vendo esse vídeo também, por causa do clearance. Então é uma bike que muita gente está usando com pneus de gravel, né? De 38, 42 até 45, eu já vi gente falar que usa. Só que eu tenho um comentário que eu acabei descobrindo depois de um tempo que eu estava com ela, que é o seguinte: essa bike, né, no último vídeo meu eu comento sobre ela ser gravel ou não. Eu comento sobre a geometria dela ser parecida com de algumas gravels do mercado, a configuração de marchas ser parecida com de algumas gravels do mercado, e comento sobre o tamanho do pneu, né? Só que eu acabei descobrindo um pouco tempo depois, eu acabei desmontando esse pneu e fui medir a largura interna do aro, e esse aro tem 15 milímetros de largura interna. O que isso significa? Significa que esses aros são de speed, né? De road. Tá, qual que é a relevância disso? Bom, o tamanho do pneu que você usa na sua bike tem muita relação com a largura interna do aro. Quanto mais largo o aro, maior você consegue pôr o pneu. Se o aro é estreitinho, o pneu fica uma base muito estreita, ele fica perigoso de dobrar quando você faz uma curva, né? Ele escapar para o lado. Isso pode ser perigoso, ocasionar uma queda e às vezes até o pneu sair da roda, né? Que é mais perigoso ainda. Então, existe uma tabelinha que eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, pausa o vídeo e veja com calma, que fala a largura do aro, né? E quais tamanhos de pneu que você consegue usar. Os pneus dados em milímetro também, né? Então, voltando a falar, né? Vamos recapitular. Esse aro tem 15 milímetros e esse pneu é 32. Eu recomendaria, se você está pegando essa bike para usar ela como gravel, então você pretende colocar um pneu 38, 40, 42, eu recomendaria a troca das folhas, né? Então, na verdade, qualquer folha de mountain bike de 19 milímetros, né? Tem vários modelos simples e acessíveis de boa qualidade. A Vezan mesmo oferece alguns modelos desse tipo, com 19 milímetros. Pelo menos você fica garantido que esse pneu seu não vai sair da roda em uma curva. Então vai te dar um pouco mais de segurança. É só um detalhe que eu queria comentar, né? Que muita gente está trocando e mantendo os aros originais. A princípio funciona, mas talvez não seja tão seguro. Outra coisa, né, que a galera tá trocando o cassete. Então você acaba tendo que trocar o câmbio traseiro e tal, para pôr um cassete grande e tal. Às vezes compensaria um pouco mais, né, você trocar o pé de vela, ou pelo menos as coroas do pé de vela. Então, um pé de vela com uma combinação de coroas 46-30, você não vai alterar a capacidade da relação, né? Que o câmbio consegue manter a tensão da corrente, porque na verdade você vai perder 4 dentes em cada uma das coroas. Você vai perder um pouco de final, mas se você está planejando usar ela como gravel, eu imagino que você não tenha tanto foco em rendimento em alta velocidade, até porque 46-11 ainda dá para manter uma velocidade média alta, só vai perder um pouco em sprint. Então dessa forma você mantém um escalonamento razoável, talvez até se você quiser trocar mesmo por um 11-34, que você acaba não forçando tanto o câmbio quanto colocar um 40, mantendo o escalonamento bom para um rendimento razoável no asfalto e deixando a relação um pouquinho mais leve, né? A marcha mais leve sendo um pouquinho mais leve e a marcha coroa maior, você sentir menos necessidade de usar a coroinha pequena,
né, com subidas menores, você não precisar descer coroa. Outra coisa que eu acabei descobrindo um pouco tempo depois, né, até foi uma pergunta de um inscrito no último vídeo, que é o seguinte: eu não sei se é proposital ou se é por causa de questão de lote, né, de estoque, essas coisas, mas aparentemente, né, talvez se alguém souber mais a fundo, deixa nos comentários, essa bike é tamanho XL e ela vem com um banco de 155 milímetros, né, um banco mais largo. Um banco confortável, né? Bem maciozão. E a bike que eu vi uma outra igualzinha, na mesma loja que eu comprei essa, tamanho M, ela já tinha o banco de 143 milímetros e menos macio, né? Ele mais firme. Então não sei se é proposital por causa do tamanho e biotipo das pessoas que usam bikes grandes exigirem cilindros maiores, né? Que suportem mais peso também sem se tornar desconfortáveis. Mas eu achei um detalhe interessante, né? Eu acho muito interessante quando as marcas dimensionam as outras peças da bike além do tamanho do quadro. Isso acontece às vezes com o tamanho do disco, né? Algumas bikes maiores ter o disco dianteiro maior, por causa do peso maior do piloto. Também acontece com o tamanho de braço de pedivela. Mas eu achei um detalhe interessante, né? Parece que é uma bike, se isso for proposital, uma bike bem planejada. Mesmo que não seja, né, seja questão de estoque mesmo, a bike é bem planejada, né? Ela tem uma geometria bem legal, um bom rendimento tanto no asfalto como em estradas de terra boas assim, né? Essa aqui é uma estrada de terra que eu considero um tapete, né? Mais lisa que muito asfalto que eu ando por aí. Mas assim, é uma bike que permite andar com um certo conforto em estradas de terra. Exige um pouco de técnica, sim, mas dá para usar. Mesmo com os pneus originais, que eu ainda estou utilizando, os 32, né, originais. É uma bike que tem uma certa versatilidade de uso. Eu também estou utilizando bastante essa bike para deslocamento urbano. Eu não estou deixando ela em bicicletário e tal, porque é uma bike que eu considero cara, né? Talvez esse seja um ponto negativo em eu falar que é uma bike boa para uso urbano, mas assim, é uma bike que atende muito bem na cidade, né? Ela tem uma robustez razoável, tanto de pneu, a amplitude de relação e tal. Você consegue andar muito bem com ela na cidade, ela tem freios eficientes independente do clima, né? Então, muitas vezes você tem que voltar para casa, está chovendo, e ela não perde em nada em relação a ela andar no seco, né? Então é uma bike que é muito boa também para usar na cidade, se não fosse a questão de ser uma bike de quase 5 mil reais. Então eu não estou recomendando ela para uso urbano por causa disso, né? Porque não é uma bike que eu largaria o dia inteiro no bicicletário da faculdade, de uma empresa, na rua, no mercado, essas coisas. Ao mesmo tempo, eu acho que, apesar de eu não gostar tanto dessa cor mais discretona, eu gosto das bikes mais visualmente chamativas, né? Umas cores mais interessantes. Eu acho que vocês já devem ter percebido isso pelos outros vídeos. Eu tenho criado um certo gosto por essa bike. Acho que o visual dela é muito bem resolvido, tanto nessa versão, que é a cinza, quanto que é a vermelha, que teoricamente me agrada mais. Mas eu tô achando ela muito bonita também nessa cor. É uma bike que também me abriu a possibilidade, né, na minha cabeça, como é uma bike que oferece um conforto muito grande e um rendimento bom no asfalto, né? Então é uma bike que você anda vários quilômetros e não sente tanta fadiga. Então é uma bike que, tanto por causa dos pneus, a geometria, os freios serem mais leves, né? Não força tanto a mão. É uma bike confortável, né? A relação também é uma relação confortável de se utilizar. É uma bike que eu imagino que seja ótima também para provas de longa duração. Então eu até recomendaria ela como Road Endurance, que eu acho que até é meio que intencional, né? Do modelo. Também seria uma opção interessante para bikepacking no asfalto. É uma bike que me dá vontade de encher ela de bolsa e de mochila aqui e rodar centenas de quilômetros aí
confortavelmente, com uma média boa e sem cansar tanto, né? Uma bike que te permite chegar longe. E é uma bike que dá vontade de explorar, né? Ela, pelo fato de que você consegue andar na terra e no asfalto também, é uma bike que favorece você criar novas rotas, né? Uma rota que você vai por asfalto e volta por terra ou vice-versa. Então estou gostando bastante dela. É uma bike que basicamente desde que ela chegou ficou mais de 60% do meu uso sendo com ela. É uma bike que eu tenho utilizado bastante, muito mais do que as outras. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele é um vídeo mais simples, né? Um vídeo só, um relato, né? Um comentário. E se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal, e até mais!